Olá pessoal, vamos dar início aqui à parte 2 do nosso conteúdo sobre engenharia de prompt, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós já vimos, né, na aula passada a questão lá da cadeias de pensamento, Chain of Thought, tá certo? E aí a ideia era tentar mostrar para vocês de que forma a gente poderia melhorar os nossos prompts, né, por meio de uma sequência lógica, por meio de um pedido estruturado de um prompt, ou seja, para que ele seguisse um roteiro, digamos assim. E aí mostrei alguns exemplos a vocês e passei exercícios, certo? Só que nós podemos também melhorar a precisão através de outros métodos. E aí vamos dar prosseguimento aqui, tá? Então, um dos principais problemas com modelos generativos, né, que são esses modelos, por exemplo, do ChatGPT ou do Gemini, né, que vocês podem utilizar também e fazer testes, é justamente que eles podem divulgar informações incorretas. Então, uma solução seria incentivar os modelos a citar fontes corretas. Como é que a gente faz isso, né? No ChatGPT 3.5, no modelo 3.5, ele não consegue fazer isso muito bem. Mas no GPT-4 é possível, tá certo? Então, bora ver como é que a gente pode trabalhar dessa forma, né? Então, se o modelo não conseguir encontrar as fontes, ele pode criar fontes inexistentes. A gente chama isso de alucinação. Portanto, é importante usar essas estratégias com devido cuidado, certo? A gente tem que ter muito cuidado ao usar esse tipo de coisa. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte forma. Então, por exemplo, eu vou fazer uma solicitação aqui bem simples. Fazer uma pergunta aqui bem simples. As vacinas de mRNA são seguras? Responda apenas usando fontes confiáveis e eu peço para ele citar as fontes, tá? Então, realmente, assim, para usar esse prompt, a gente precisaria usar o ChatGPT 4, tá? Que é pago, tá certo? Mas vocês podem fazer esses testes usando o ChatGPT 3.5 ou o Gemini para ver como é que vai ser o resultado. E aí também pode usar o Bing, que o Bing ele usa o ChatGPT 4 de forma gratuita, tá? Então vocês podem fazer esse prompt por meio do Bing. O Bing é daquele da Microsoft, é bem fácil de encontrar na internet, certo? Então, por exemplo, eu fiz a pergunta aí, as vacinas de mRNA são seguras? Responda apenas usando fontes confiáveis e cite essas fontes. Então ele diz aí, ó, as vacinas, como as desenvolvidas para combater a Covid-19, né, são consideradas seguras pela Organização Mundial da Saúde, tal. Vocês estão vendo esses pontinhos azulzinhos aqui? Isso aqui é justamente para indicar as fontes, tá? Se você clicar, ele vai mostrar as fontes. Aí beleza, então ele mostra a resposta para a gente, que eu não vou ler aqui para vocês podem fazer esse prompt vocês mesmos e fazer testes, tá? E aí o que é que eu faço? Ele continua com as respostas, tá? E aí o que é que eu peço agora? Escrever as fontes em formato ABNT. Olha só que legal. Então eu peço para ele escrever um texto, ele escreve o texto e eu peço para ele citar as fontes em formato ABNT. E aí o que é que ele faz? Olha só. As referências às fontes, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, são formatadas da seguinte maneira, né? Ele está mostrando aí como é que ele mostra, né, de acordo com o formato que a ABNT rege, né? Então ele mostra aí para a gente algumas citações no formato ABNT. Você pode simplesmente copiar e colar, né, para usar em um documento seu, em um projeto, né? Vocês fiquem à vontade para fazer isso daí, tá? Continuando aqui. Nós podemos usar, pessoal, a inteligência artificial para ela fazer autocorreções. Então, por exemplo, ó, eu vou pedir para ele escrever aqui um artigo questionável e vou pedir para ele corrigir, tá certo? Ele pode se autocorrigir. Então, ele gera um texto e a gente pode pedir para ele corrigir esse texto, tá bom? Então, por exemplo, ó, escrever um breve artigo sobre como encontrar emprego na área de TI, né? E aí eu peço para ele incluir informações incorretas. Faz isso, certo? Como conseguir empregos na área de TI? Aí ele pega e dá aí algumas estratégias e dicas, né? Só que são dicas que não são válidas, né? Assim, que são absolutamente incorretas para o ponto de vista
de conseguir empregos na área de TI, né? Então ele diz, ó, pede para dominar a linguagem de programação ultrapassadas, enfatizar habilidades de comunicação interpessoal, né? Então ele dá aí algumas dicas, ó, negligenciar a importância de experiência prática, evitar redes profissionais, é justamente o contrário, né? Quando você vai procurar empregos na área de TI, né? E enviar currículo genérico, não, a gente tem que enviar um currículo muito bem escrito, muito bem personalizado, né? Digamos assim. Então assim, ele começa a dar dicas erradas aí, porque eu pedi para ele gerar assim, né? Só que eu fiz isso de propósito. Por que eu fiz isso de propósito? Porque eu queria mostrar para vocês que a gente pode pegar um texto que está aparentemente, no caso aqui está incorreto, e eu quero escrever esse texto de forma correta. Como é que eu faço isso? Certo? Como é que eu faria isso? Você faz o seguinte, ó. Eu pergunto agora, vou ter um prompt agora onde eu vou colocar o seguinte. Existe alguma informação incorreta nesse artigo? Aí sim, algumas informações no artigo estão incorretas ou não fazem sentido. E aí ele escreve um contraponto, né, a esse texto que ficou errado, né, que ficou com informações incorretas, né? E aí ele vai dissertar, digamos assim, sobre cada um dos pontos, tá certo? Então, o legal do ChatGPT é isso, que você pode pegar um artigo qualquer, que você julgue, e se você julgar esse artigo incorreto, você pode colocar no ChatGPT e pedir para ele rebater esse artigo. Então ele vai criar argumentos. Então você pode usar isso como uma ferramenta extraordinária, né, para você, certo? Bom, continuando aqui, pessoal. Outras funcionalidades do ChatGPT, por exemplo, a gente pode trabalhar para que ele gere diferentes opiniões a um artigo, né? Então, diferentes pontos de vista, tá certo? Inclusive você pode personalizar esse ponto de vista, né? Então, por exemplo, em um debate de ciência sobre mecânica quântica, né? A gente pode pedir para ele pegar um texto qualquer sobre mecânica quântica e pedir para ele descrever aquele texto, ou seja, ele contra-argumentar ou fazer uma opinião sobre aquele texto, como se fosse o Einstein falando, ou como se fosse o Max Planck falando. Então a gente pode pedir isso e ele vai se comportar como se fosse cada um desses cientistas, né? E aí ele vai mostrar textos pra gente, tá certo? Então isso é bem interessante. E a gente pode também ensinar um algoritmo no prompt, eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? A gente explica passo a passo como é que funciona um determinado algoritmo e pede para ele aplicar esse algoritmo na resolução de um problema. Então vamos discutir agora esses dois tópicos, né? Como gerar diferentes opiniões, né, a partir do fornecimento de um artigo, e vou pedir para o ChatGPT discordar dele, e vamos ensinar um algoritmo, né, dentro dos próprios prompts, tá certo? Então olha só que bacana. No exemplo a seguir eu vou fornecer ao prompt um artigo encontrado online e vou pedir ao ChatGPT que discorde dele. Observe o uso de tags para orientar o modelo, tá? Então eu vou explicar isso a vocês aqui no próximo slide. Então, pessoal, é o seguinte, ó, aqui é um artigo bem simples, certo? Que eu falo sobre educação financeira. Peguei na internet, tá? Fui lá no Google, pesquisei um artigo sobre educação financeira. Então, o que ele está fazendo aqui? A educação financeira é essencial para a nossa vida, principalmente quando começamos a trabalhar. Mas será que temos controle de nossas finanças? Um estudo realizado em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que 48,5% não realizam controle do seu orçamento das pessoas, né? E aí ele vai continuando o artigo e escreve: recebemos esse controle financeiro que devemos ter, principalmente com o número de desempregados no nosso país, sem planejamento financeiro e disciplina, tal. A responsabilidade financeira faz parte da estrutura de uma família, então é preciso que comece o quanto antes. Beleza. Aí eu peço, vocês estão vendo aqui, pessoal, que no começo eu tenho aqui, ó, Begin, tá? Vocês estão vendo aqui essa tagzinha Begin. Coloquei aqui, abre... não é parênteses não, isso aqui, né? Abri o sinal de menor e maior, coloquei Begin e coloquei o End aqui no final, vocês estão vendo? Begin e End, tá? Porque esse é o meu artigo. Então, aqui, ó, o texto entre Begin e End é um exemplo de artigo. Então, tá aqui Begin e End, porque ele vai entender que o que está entre Begin e End é um artigo. Estou explicando isso ao prompt. E aí eu peço para ele escrever um artigo, no final, vocês estão vendo aí, ó, eu peço para ele escrever um artigo que discorde do mesmo, ok? Então, o que é que acontece? O que é que acontece agora? Olha só que interessante. Ele vai escrever, ó,
A importância de educação financeira é inegável para a gestão pessoal e familiar. Contudo, o foco estrito em métodos tradicionais de investimento e a ênfase excessiva em ferramentas organizacionais podem não ser a solução universal para os problemas. Ou seja, ele está discordando, né? Obviamente que ele sempre discorda de forma super educada, né? Este artigo propõe explorar perspectivas alternativas. Aí, ó, em primeiro lugar, o estudo mencionado no artigo destaca que uma grande porcentagem não realiza o controle organizado, sugerindo uma correlação entre a falta de controle e dificuldades. No entanto, essa visão ignora os contextos sociais e econômicos. É claro, né? Quem ganha R$1.000 por mês dificilmente vai conseguir guardar alguma coisa, porque é muito pouco que a pessoa ganha. E é justamente isso que o ChatGPT aqui está respondendo para a gente e fazendo, digamos assim, uma argumentação contrária à ideia do artigo, né? Além disso, a ênfase em métodos tradicionais de controle financeiro, como cadernos, anotações e planilhas, pode não ser adaptável ou realista para todos. A vida moderna é dinâmica, imprevisível, e muitas pessoas podem encontrar situações onde despesas inesperadas surgem com frequência, tornando difícil a manutenção de um planejamento financeiro rígido. Além disso, a ansiedade e o estresse associados à gestão minuciosa de cada centavo podem ter efeitos negativos na saúde mental e no bem-estar das pessoas, contrariando os benefícios pretendidos, certo? Então, ele escreve um artigo, né, contra-argumentando tudo que eu coloquei, tá certo? E aí ele continua, tá certo? Vocês estão vendo que ele tem argumentos bem interessantes. Um detalhe importante, pessoal, que vocês precisam ficar atentos é o seguinte: para a gente ter uma boa saída, tá certo? A gente precisa ter um bom prompt. A gente não pode só colocar lá uma perguntinha fácil. O que é educação financeira? Ele vai ter uma respostazinha muito simples. Mas aí você explica como é que você quer essa abordagem. Ah, eu quero que você explique isso do ponto de vista de um economista, do ponto de vista de uma pessoa que ganha um salário mínimo, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. Porque aí ele vai deixar o seu resultado muito mais rico, certo? E é interessante, pessoal, também que você faz essa pergunta e aí dentro aí ele responde. Quando ele responde, se você fizer outras perguntas em cima desse texto, ele já vai estar contextualizado e vai construir textos melhores, vai melhorando cada vez mais a resposta, tá certo? Então isso pode ser uma atividade bem interessante para a gente tentar construir até mesmo um artigo científico, certo? A ideia, claro, não é a gente copiar e colar exatamente do jeito que sai no ChatGPT, embora todo o conteúdo gerado pelo ChatGPT ele é livre de plágio, porque está sendo construído naquele momento, tá certo? Bom, então continuando aqui. Uma coisa interessante, pessoal, que a gente precisa levar em consideração, certo? É o seguinte: a gente precisa levar em consideração que esses modelos eles não mantêm por si só um registro de estado ou contexto entre as interações. Mas o ChatGPT introduz o conceito de sessão. Toda vez que você abre um prompt, ele cria uma sessãozinha ali do lado esquerdo, tá certo? E aí você pode interagir dentro daquela sessão. Porque aí ele mantém o contexto, como eu falei anteriormente, né? Isso torna possível a realização de conversas mais complexas. Por isso que a gente chama de chat GPT, porque a gente pode estar em um chat, né? Como se você estivesse conversando com aquele dentro daquela própria sessão. Tá? É importante notar que ao utilizar chamadas de API, a manutenção desse registro de estado deve ser feita do lado da aplicação que está utilizando o modelo. Isso aqui não interessa a vocês por enquanto, tá? Então é interessante saber que você pode interagir dentro de uma sessão e conversar com os próprios resultados dos seus prompts, tá, ok? Por exemplo, olha só que interação interessante aqui, tá? Então, quero planejar uma viagem para o Japão. Qual a melhor época para ir? Aí ele responde: a melhor época depende de suas preferências. Se você gostar de ver as flores de cerejeira, a primavera. Para quem prefere as cores do outono, novembro é um ótimo mês. Evite a temporada de chuvas em junho e julho. E o pico do verão é agosto devido ao calor e à umidade, certo? Aí eu respondo: prefiro ver as flores de cerejeira. Que cidade você recomenda? Aí ele, aproveitando o contexto da sessão anterior, ele diz: para a temporada de flores de cerejeira, Tóquio, Kyoto e Osaka são destinos populares. Kyoto, em particular, tem muitos locais históricos, com belas cerejeiras. Outras opções são a cidade de Hirosaki, no norte, que tem o famoso Parque de Cerejeiras. Certo? Então vocês estão vendo que ele você fez uma pergunta, mas ele está usando o contexto da pergunta anterior.
E quanto a acomodações? Aí ele diz que tem muitas acomodações, desde hotéis de luxo, alguns ryokans tradicionais, né? Acho que ryokan deve ser alguma coisa tradicional japonesa, né? Lógico. Se você já procurando uma experiência autenticamente japonesa, recomendo ficar um ryokan, onde você pode desfrutar de tatames, futons e banhos onsen. Vocês podem pesquisar aí o que é isso, tá? Algumas opções populares incluem o ryokan Shimizu e o Juon Hatanaka, que eu não sei o que é isso. Tá? Deve ser hotéis, alguma coisa do tipo. Você pode me ajudar a criar um itinerário de 5 dias? Olha só que legal. Então ele gera para você o que é que você pode fazer em cada um dos dias. Então isso é sensacional. Só que você vai vendo que ele está interagindo desde a primeira pergunta, né? Então ele vai utilizando um contexto, né? Então essa sequência de interações mostra essa questão aqui, pessoal, que eu estou comentando com vocês agora, do conceito de sessão, né? Ou seja, ele permite ao ChatGPT manter o contexto da conversa ao longo do tempo, e aí permite um diálogo rico e que vai se enriquecendo com o passar do tempo, certo? Tá bom? Bom, então, vamos ensinar aqui um algoritmo no meu prompt, tá certo? Então, ensinar um algoritmo a um prompt, especialmente nesse contexto de inteligência artificial que envolve o ChatGPT, né? A gente precisa explicar claramente como é que funciona o algoritmo, tá certo? Então, a gente está usando aqui o Chain of Thoughts, mas para escrever o prompt, tá? Então, eu vou fornecer exemplos para ilustrar cada etapa do nosso processo. Então, bora lá. Olha só. Então, vamos entender como é que funciona o algoritmo de busca linear, tá certo? A gente pode criar um algoritmo aqui para resolver um problema de física, de matemática, o que a gente quiser. Mas aqui é um algoritmo de busca. O que é isso? Eu tenho um vetor, né, uma estrutura, onde eu tenho vários números, e eu quero que ele faça uma busca dentro dessa lista, dessa caixinha onde eu coloquei vários números, tá? Então eu começo com uma lista de elementos, eu vou verificar, né? Então coloca aí, o primeiro passo do algoritmo começamos com a lista de elementos, tá? Verificar cada elemento da lista um por um, ou seja, ele vai ler cada um dos elementos, né? A partir daí, o que é que ele faz? A partir da leitura de cada um desses elementos, certo? A partir da leitura de cada um desses elementos, ele vai se encontrar nos elementos que estamos procurando, ou seja, ele está em busca de um elemento. A gente retorna a posição na lista. Se chegar ao final da lista sem encontrar o elemento, concluímos que ele não está presente. Então, ó, suponha que a gente tenha, aí eu explico, ó, estou dando um exemplo aqui, tá vendo? Ó, suponha que temos a lista, isso é o prompt, tá? 537149, queremos encontrar a posição número 7. Como resposta, devemos encontrar a posição número 2, ou seja, estou ensinando ele. Aí agora eu dou a mesma lista e digo que eu quero encontrar a posição do número 5. Então, a posição é a número 0, ou seja, está bem no início. Porque na lista, a gente sempre inicia não por 1, e sim por 0. Tá? Agora eu faço uma pergunta. A partir do conhecimento assim, ou seja, eu expliquei, eu dei um conteúdo para ele, eu expliquei o algoritmo, eu construí um algoritmo. Agora eu quero encontrar a posição de um elemento. Então, para encontrar a posição de um elemento, aí eu faço uma pergunta. Aí vamos ver qual é a resposta. Olha só, ele aprende. Né? Ó, tá, para encontrar a posição do elemento 4, usamos o algoritmo da busca linear. Então, ó, ele começa com a lista, verifica cada um dos elementos da lista. Então, verifica. Olha para o número 3, não é o número 4 que estamos procurando. Em seguida, olhamos para o número 4. Este é o número que estamos procurando. Uma vez que encontrou o número 4, né? Ou seja, está explicando passo a passo como é que resolveu o problema. Retornamos a sua posição na lista. Como começamos a contar as posições de 0, o número 4 está na posição 1. Então, vocês estão vendo, pessoal, aqui uma forma que a gente tem de ensinar, né, um algoritmo dentro de um prompt. E a partir desse ensinamento, você solicitar, digamos assim, uma resposta. Tá? Você ensina o algoritmo, você faz uma pergunta e ele te responde. Tá certo? Então, esses são os conceitos que eu queria apresentar para vocês nesta aula.